Olá pessoal, aqui é o professor Vinícius e aí nessa videoaula aqui nós vamos estar falando sobre o Jasper Reports. Como é que ele funciona, o que é, o que a gente pode estar fazendo aqui com ele. Já vamos adiantando que isso aqui, essa ferramenta, vai servir para a gente criar relatórios. Como que a gente pode criar relatórios utilizando o Jasper Reports junto com o Java. O Jasper Reports ele é uma biblioteca Java. Tá? Então, para que ele funcione, eu preciso utilizar isso lá junto com o meu software escrito em Java. Então, ele nada mais é do que uma biblioteca. Eu escrevo um programa que utiliza essa biblioteca. E aí, essas funcionalidades do Jasper Reports, ele está num arquivo chamado Jasper Reports, e aí depois vem o número da versão, .jar. Então, eu vou colocar esse arquivozinho dentro da minha pasta lib, para isso aqui está funcionando. E eu posso encontrar isso aqui nesse endereço. Tá? Nesse endereço aqui a gente consegue baixar isso aí. Baixar o Jasper Reports. O Jasper Report ele também vai precisar de outras bibliotecas para ele poder trabalhar, por exemplo, com XML, com PDF, com arquivos XLS do Excel, também ter acesso a banco de dados. Então, junto com essa biblioteca, eu vou precisar de algumas outras bibliotecas para que tudo isso funcione e eu consiga gerar relatórios utilizando essa biblioteca do Jasper Reports, junto com a linguagem Java. Tá, então quais vão ser os requisitos mínimos para que eu consiga trabalhar? Todas essas bibliotecas aqui. Tá? Então eu preciso baixar cada uma dessas bibliotecas, preciso da máquina virtual, né, no mínimo na versão 1.3, então já é uma máquina virtual já bem antiga, já funciona. E aí vou precisar de mais várias bibliotecas para conseguir fazer funcionar o Drive, se eu for ter acesso a banco de dados também. Então, eu vou precisar disso aí. Só que tem um jeito fácil da gente fazer isso, de encontrar todas essas bibliotecas que a gente já vai ver. Então, uma forma simples para conseguir tudo aquilo lá é acessar aqui o site SourceForge e depois ir lá na parte Jasper Report, arquivos, etc. E nós vamos escolher um arquivo chamado Jasper Reports, o número da versão, tracinho project.zip, .targz, que vai estar compactado. E dentro desse arquivo eu vou ter todas as bibliotecas que eu preciso, incluindo essas bibliotecas aqui e mais algumas coisas. E também tem documentação, tem exemplos, tem várias coisas aqui. Então isso aí já vai facilitar bastante o trabalho. Que são as bibliotecas que eu vou colocar lá no meu projeto Java. Só para a gente dar uma olhadinha aqui, a que eu já havia baixado, esse arquivo aqui, eu descompactei, está aqui. Aqui dentro desse arquivo, eu tenho a pasta lib, e tem lá várias daquelas bibliotecas que eu tinha mostrando lá, como os Collection, JavaFlow, e Log, e mais algumas outras coisas. E tem também, se eu subir o nível aqui de volta, aqui dentro do dist, eu tenho aqui, ó, Jasper Report, Jasper Report Applet, Fonts, JavaFlow, então tem essas coisas aí também. Então, dentre outras coisas, tem várias outras coisas aqui, tem alguns exemplos também e documentação. Eu tenho as libs, o jar, que eu vou estar precisando para escrever o meu software. Tá? Então já vai facilitar um bocado aí, só de estar utilizando isso aí. Continuando. Então eu baixo tudo aí. Beleza. Essa é uma parte, uma etapa. Eu vou, no meu software Java, inserir essas bibliotecas para estar criando relatório. E para escrever o relatório, eu escreveria um arquivo XML, que é complicado de a gente fazer isso na mão. Então, para facilitar o desenvolvimento, tem essa ferramenta chamada Jasper Software Studio, que é uma ferramenta que vai facilitar muito o nosso desenvolvimento da criação do layout dos relatórios. Então, quando eu preciso criar o layout, eu não preciso fazer isso tudo na mão, escrevendo todo o código XML. Eu consigo utilizar esse Jasper Reports Studio para estar facilitando esse meu serviço. Como que eu vou baixar o Jasper Report Studio? Eu venho aqui nesse endereço e eu consigo baixar ele. Aí você baixa lá o arquivozinho, tem para Windows, tem para Linux, etc. No meu caso aqui eu estou usando o Linux Mint, então tem o Deb também, se estiver utilizando o Ubuntu, tem um .deb lá. Usa o gerenciador do pacote, instala rapidinho de instalar. Quer dizer, rápido não é, tem que baixar um bocado de coisa, vai demorar um pouquinho, mas é bem fácil de fazer. Tá? Então é só acessar o endereço, escolher lá se é Windows, se é Linux, o que você vai querer, e fazer o download e depois instalar. Depois que tiver instalado, aí nós vamos seguir alguns passos para criar um layout de relatório, que já vou mostrar ali na prática,
ferramenta já está abrindo para mostrar para vocês. Eu vou abrir o Jasper Software Studio, e aí vou clicar em Get Start. Quando você abre ele pela primeira vez, ele te mostra uma tela de boas-vindas, e aí você vai lá e clica em Get Start. Da segunda vez em diante, ele nem vai te mostrar mais isso, tá? Então aqui, ele nem mostra. Mas quando você abrir ele pela primeira vez, ele vai te mostrar uma janela semelhante a essa aqui, que já vai abrir aqui. Um pouquinho, tá um pouco devagar. Essa telinha aqui é o que você vai ver pela primeira vez. Você vem aqui, clica em Get Start, já volta para cá, e é onde a gente vai conseguir trabalhar normalmente. O que a gente vai fazer? Menu File, New, Jasper Report, para criar um novo template de relatório. Tá? Não é o relatório, mas é o template. O relatório mesmo a gente vai criar depois na nossa programação Java, juntando os dados. Aqui no Jasper Reports dá para criar também, no Jasper Software Studio, dá para criar também um relatório. Mas a gente vai visualizar o relatório, mesmo porque quando o software estiver em produção, novos dados vão surgir. Aí a gente escolhe o template, e depois que escolher o template, nós vamos escolher o nome, né? Vai escolher o diretório e o nome do arquivo, onde ele vai estar salvo, com a extensão JR, XML, isso que ele vai criar um arquivo XML. Depois eu vou criar um relatório a partir de uma base de dados. Então eu preciso escolher qual que vai ser esse adaptador de dados. Se já existe um, beleza, é só escolher. Se não existe, eu preciso criar. Aí para criar eu vou em New. Aí eu falo que, no caso, por exemplo, se eu for fazer uma conexão com o banco de dados, eu vou utilizar o JDBC. Vou dar um nome para o meu adaptador. Aqui nessa etapa eu vou verificar se o meu Jasper Software Studio consegue se conectar com o meu banco de dados. E para isso vai precisar do drive JDBC, então eu vou verificar se está tudo certinho, nome, usuário e tal, eu vou testar. Testou, está tudo beleza? Aí eu sigo em frente. Não deu certo? Tem que verificar se é o drive que está errado, se é o usuário, a senha, então tem que verificar o que está errado. E tem também, ou então, se eu precisar, eu acrescento lá o meu drive do meu banco de dados, se é MySQL, se é PostgreSQL, se é SQL Server, o que for, preciso desse drive. Já vou mostrar isso aqui na prática para vocês. Depois que escolheu o adaptador de dados que testou, aí você vai escrever o seu código SQL para selecionar o que você precisa. É um código, um select os dados lá da sua base de dados, né? Um código SQL. Dá para também criar isso utilizando a aba diagrama, que você faz isso visualmente. Tá? Aí depois você vai selecionar realmente as colunas que você quer, que você pode fazer um select, por exemplo, um select asterisco. Então, vai ver todas as colunas de uma tabela ou de um conjunto de tabelas. Depois você pode especificar, não, mas eu não quero todas, eu só quero algumas. Então, você tem a opção de escolher. Se quer algum agrupamento ou não, você escolhe também, clica em Finish, pronto. Já está configurado para você começar a criar o seu layout. Aí, depois o layout, ele vem dividido em alguns grupos. Então, vai ter título, cabeçalho da página, cabeçalho da coluna, detalhes, rodapé da coluna, rodapé da página e o resumo. Já a gente vai ver isso na prática, vai ficar mais claro. E aí, é simples de fazer, porque para criar o relatório, basta arrastar para o layout, para a tela central do seu projeto, o que você precisa. Né? Então, aqui tem um exemplozinho, né, de colocar um texto estático como título, depois colocar no rodapé de cada página o número da página, depois colocar alguns campos do banco de dados lá no detalhes. E depois também ver a pré-visualização do que a gente está fazendo. Que já a gente vai fazer isso também junto aqui na prática, para vocês observarem. Eu consigo compilar o arquivo que eu gero com o Jasper Software Studio, é um arquivo XML. Eu posso já compilar isso para já adiantar uma etapa. Dá para fazer isso também via programação lá no Java. Então, no Java eu pego esse XML, que é o meu relatório, compilo, depois uno com os dados e aí gero o relatório. Ou com o Jasper Software Studio, ele já pode compilar isso para mim também. Quando ele compila, o resultado é um arquivo com a extensão .jasper. Lembre-se que, quando eu crio o arquivo, a extensão é JR.XML. Depois que compilou, a extensão é Jasper. Como é que eu vou fazer para gerar um relatório?
primeira etapa é fazer esses processos aqui no Jasper Software Studio. Depois eu vou lá para a linguagem Java, lá no meu projeto Java, para poder gerar realmente o meu relatório com os dados que vão estar sendo gerados na minha aplicação. Então, eu vou compilar o arquivo, tá? Se ele não tiver sido compilado ainda, preencher com os dados que eu vou buscar da minha base de dados, por exemplo, usando uma conexão JDBC, e depois exportar o relatório, seja PDF, XLS, mais um punhado de formato que o Jasper Report me permite fazer. Aqui está o passo a passo, tá? Como que a gente consegue criar isso lá na nossa aplicação Java. Então, primeiro você cria o projeto Java. Depois de criar o projeto Java, adiciona o jar, adiciona as bibliotecas que a gente vai precisar, que a gente vai buscar lá daquele arquivo que eu mostrei para vocês anteriormente. Né? Então, eu vou precisar de todos isso aqui que está no diretório dist, e depois desses caras aqui que estão no diretório lib. E também incluir já o drive JDBC, porque no nosso caso aqui, pelo menos, eu vou mostrar o exemplo buscando dados de um banco de dados. No caso aqui é o MySQL. Depois de feito isso, eu utilizo esse código aqui, esse trechinho de código, para realmente gerar o meu relatório. Então, eu vou abrir uma conexão com o meu banco de dados. Aqui eu criei uma fábrica de conexão, já eu mostro para vocês, para criar a conexão com o banco de dados. Depois eu pego no arquivo JRXML, coloquei aqui o nome dele nessa variável. Aí, vou criar um Jasper Report, que no caso aqui eu estou chamando de JR, e que quem vai criar ele é esse cara aqui, o método Compiler Report, da classe Jasper Compiler Manager. E aqui eu especifico o nome do arquivo. Depois, eu vou chamar o método Fill Report. Aqui eu compilei. Aqui eu vou preencher com os dados. Então, eu chamo o Fill Report da classe Jasper Fill Manager e passo para ele o Jasper Report, que eu havia criado aqui. Alguns parâmetros, se eu tiver parâmetros eu posso passar aqui. Aqui eu não tenho parâmetro, eu coloquei nulo. E a minha conexão. Esse cara vai me retornar um Jasper Print. Com esse Jasper Print, aí eu posso exportar para XML, para XSL, posso exportar para o formato que eu precisar ou visualizar na tela. Né? Então, com o View Report, eu consigo visualizar isso na tela. Outro exemplo aqui, aqui eu troquei, ao invés de visualizar na tela, eu vou exportar para PDF. Muito simples. Né? Troco essa linhazinha aqui, Export Report PDF File, passo o meu Jasper Print, especifico o nome do arquivo. Outra possibilidade é criar um relatório lá para o meu servlet, porque na hora que o usuário acesse, eu já envio isso para o navegador dele, abre lá no navegador dele um arquivo no formato PDF aqui nesse exemplo. Né? Então, eu já falo que o tipo de conteúdo é uma aplicação PDF, aqui abre a conexão normal. Aqui eu estou utilizando o GetServerContact e o GetRealPath para poder pegar onde é que está o relatório compilado. Né? Aqui o relatório já está compilado. Observe que nos exemplos anteriores eu falava do relatório.jrxml. Nesse exemplo não, já está compilado. Isso eu consigo fazer no Jasper Software Studio. Tá? Então já pego ele compilado. Depois preenche, utilizando o Fill Report, vai preencher. Né? Então tem aqui o Jasper Print, semelhante ao passo que a gente já viu no exemplo anterior. E depois, na hora de exportar, eu vou chamar o método Export Report to PDF Stream. Vou exportar como um fluxo de dados. Tá, e para onde que esse fluxo de dados vai? Eu vou chamar o response lá do meu servlet, get output stream. Então, eu pego o output stream do meu servlet, da resposta do meu servlet, e isso que eu vou passar aqui como segundo parâmetro para esse cara aqui. E aí ele já vai pegar então esse relatório e escrever no fluxo de dados. E o usuário já consegue visualizar isso lá no navegador dele. Tá? Lógico, está faltando aqui os try catch, porque isso gera erro, ou try catch, ou lançar exceção, então tem que fazer essas verificações. Mas já a gente vai ver isso na prática. Vocês vão ver como é que tudo isso aqui funciona, entender direitinho esses PDFs que eu estou mostrando aqui para vocês. Esse slide que eu estou mostrando aqui para vocês, já a gente vai fazer tudo isso na prática. Para saber mais, nesse link aqui, é um conjunto de videoaulas lá no YouTube, explicando como é que se utiliza o Jasper Software Studio. Então é interessante. Está em inglês, mas mesmo quem não sabe inglês, dá para acompanhar, observando, vendo que
o que o rapaz lá está fazendo, dá para acompanhar, tá? E aqui a bibliografia, né? Onde eu tirei esse conteúdo aqui. E vamos pôr a mão na prática agora, pôr a mão na massa, fazer essas coisas aqui na prática. Começando com Jasper Report, tá? Não, perdão, Jasper Report não, começando com Jasper Software Studio. Que é quem vai criar para mim um relatório. Então, já baixei ele dessa página aqui, vou seguir esses passos aqui, para criar um novo relatório, tá? Um Jasper Report, um relatório aqui para mim. Vamos lá. Então, ele está aqui, aberto, eu vou em File, New, Jasper Report. Aí ele vai me mostrar opções de template. Aí você escolhe o template que achar mais interessante, eu vou fazer aqui em branco. Aqui eu escolho onde que ele vai ser salvo, o diretório que ele vai ser salvo, e também dou um nome para ele. Vou chamar aqui de meu relatório. Vou colocar acento não. Next. Aí aqui eu vou escolher minha base de dados. Eu vou fazer um relatório. Tá, mas onde estão esses dados? Né? Ó, eu já escolhi o template, que no caso foi branco. Escolhi o nome e o diretório. Agora, o adaptador de dados. Se eu tiver um adaptador de dados aqui pronto, eu posso vir e escolher o adaptador de dados. Por exemplo, eu tenho esse cara aqui que eu havia criado anteriormente. Ou então, se não tem nenhum adaptador de dados, você pode criar um. Ele vai se conectar no banco. Tá? Então, lá no meu banco de dados, que eu já havia criado esse adaptador anteriormente, tem algumas tabelas. É isso que ele está me mostrando aqui. Mas, vamos fazer de conta que eu não tenho esse cara. Lá, deixa aqui vazio. Fazer de conta que eu não tenho adaptador nenhum, tenha deletado ele, ou tenha aberto pela primeira vez. Então, preciso criar um novo. Então, criar em New. Como eu quero acessar um banco de dados, eu vou criar uma conexão JDBC. Next. Esse espaço, se você esquecer, está tudo aqui nesse PDF, está aqui explicando, tá? Então, estou fazendo aqui aquilo que está lá no slide, lá no PDF. O meu banco de dados aqui é um banco de dados MySQL. Então, eu vou vir aqui, escolher o MySQL. Pode ser que esse drive esteja correto, dê tudo certo. Mas pode acontecer de não ser o drive correto e dar errado. Aí eu vou ter que vir aqui em Drive Class Path e escolher o drive. Nós vamos tentar com esse aqui inicialmente. Tá? Então, observe que na hora que eu escolho aqui o drive, ele já escreve a URL aqui para mim. Tá? Então, eu vou escolher aqui, então, MySQL. Ele já monta aqui, observe que aqui está Database, eu não tenho nenhuma banco de dados chamado Database, o que eu tenho lá é o teste. O usuário é o root e a senha 1, 2, 3. Vou testar. Deu errado. Né? Por que deu errado? Class not found exception. Não encontrou esse drive. Tá? Se não encontrou o drive, aí eu vou aqui em Drive Class Path e vou adicionar o drive. Eu tenho esse drive, até apareceu aqui para mim, que eu tinha usado anteriormente, Open. E vou testar de novo. Sucesso. Então, beleza. Deu tudo ok. Dou o nome para ele, quase esqueci. Eu vou chamar aqui de meu data adapter. Deixa assim. Finish. Aí ele se conectou com o meu banco de dados MySQL. Tem aqui a minha base teste, que é a que eu vou utilizar. E dentro da base teste tem uma tabela pessoa. Eu vou colocar aqui um select asterisco from pessoa. Isso. Clicar em next. Aí tem alternativas também. Né? Posso escrever o código SQL aqui e ele já seleciona tudo que tem naquela tabela pessoa. Ou, de outra forma, posso fazer o seguinte. Posso vir aqui, outline, e arrastando os dados para cá. Então, por exemplo, seleciona o nome. E ele já colocou aqui que é da tabela pessoa. Né? Então, eu posso ir arrastando aqui. Seleciona também a idade. Eu posso escolher essas coisas aqui. E aí ele já vai preenchendo aqui também. Tá? Ou de outra forma, eu posso vir aqui em diagrama, que eu acho que é uma forma bem simples, e simplesmente arrasta a tabela. E aí eu escolho, o que eu vou querer dessa tabela? Código, nome, idade, o que eu vou precisar? Se você voltar aqui em text, ele já escreveu o código aqui, e aqui no outline também. Tá?
Ele já escreve esse código aí pra gente. Beleza, é isso que eu quero. Next. Aí aqui, supondo que eu fiz um select asterisco from pessoa. Aí ele dá todos os dados. Vamos supor, não, mas eu não quero código, eu só quero nome e idade. Então você vai pegar só o nome e a idade e passar para o lado de cá. Opa. Pegar só o nome e a idade, passar para o lado de cá. Ah, mas eu quero código também. Então você pode passar tudo para o lado de cá. Tá? Então aí faz da forma como precisar. Pronto. Vou colocar tudo, que eu quero mostrar o código também. Next. Aqui se você quer agrupar, criar grupos, tá? Campos de grupos, mas eu não vou querer nada. Next. Pronto, finish. Beleza. Aí aqui ele vai me dar um esqueleto, né, do meu relatório. Eu tenho um título, esse título aparece só na primeira página. Mesma coisa do summary, só vai aparecer na última página. Aí o page reader aparece no cabeçalho de todas as páginas, page footer, rodapé de todas as páginas. E aqui column reader e column footer, não, é para cabeçalho e rodapé das colunas. E o details é onde vão estar todos os meus dados. Então, por exemplo, aqui no column reader, eu vou colocar nome. E aqui no details, vão ser cada um dos nomes que está na minha base de dados. Tá? Vamos fazer uns exemplos. Vou colocar aqui, por exemplo, no título vai ficar o nome da empresa. É aquilo que está lá no PDF também, tá? A gente pegar aqui, é o próximo. A gente já falou. O exemplozinho aqui, ó, né? Na aba Palette, vamos pegar o texto estático e colocar ele no título. Vamos fazer isso lá. Então, observe que eu tenho uma aba Palette aqui. Tá? Aqui eu tenho outra aba Outline. Aqui eu tenho a aba Properties. E aqui eu tenho a aba do Project Explorer. Aqui eu tenho vários elementos que eu posso utilizar no meu relatório. Aqui também vários elementos para utilizar no relatório. E aqui como que eu posso manipular as propriedades desses elementos. Então, vamos colocar aqui, começar com texto estático. Arrastei, soltei aqui. Demorando um pouquinho? Tá. Então, está aqui o texto. Não vou fazer exatamente bonitinho, não. Isso fica depois de exercício para vocês. Mas eu consigo, então, aqui modificar o texto. Vou colocar o nome da empresa, minha empresa e tal. Então, eu vou colocar aqui Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Do Tocantins. Beleza. Então, esse é o texto que vai aparecer. Ficou pequenininho, eu consigo aumentar, diminuir o tamanho, mudar a localização, tem várias opções. Eu consigo tanto mudar aqui, quanto também dá para clicar aqui, arrastar e soltar. Aí aqui você consegue, então, mudar a localização. Aqui depois, em Static Text, eu vou conseguir mudar o tamanho da fonte, o tipo de fonte. Então, tem várias propriedades aqui que depois você pode estar brincando, mexendo e alterando aqui. Vou colocar maior aqui. Sim, então isso é o que vai aparecer no título da minha página. Depois, eu preciso colocar aqui... vamos colocar aqui no Page Footer, vamos colocar o número da página. Tá? Para colocar o número da página, eu vou ter aqui do lado fx variables. Então, tem algumas variáveis próprias do Jasper Report que eu posso estar utilizando. Dentre essas variáveis, eu vou ter aqui, ó, page number. Então, eu posso utilizar o número da página. Então, cada página vai ter o seu número. Então, eu vou clicar aqui, arrastar, colocar aquele do lado. Sim, então quer dizer, o meu relatório já tem lá um título e já tem um número de página. Então, esse título só vai aparecer uma vez na primeira página e já o número da página vai aparecer... Opa, está no lugar errado, é para colocar aqui no page footer, tá? Vamos arrastar ele para baixo. Porque o meu número da página eu quero que apareça em cada página, não para cada coluna, tá? No rodapé da coluna. À medida que a gente vai trabalhando aqui, o Jasper Software Studio ele vai gerando código para mim. Tá? E depois eu consigo salvar esses códigos. Apertei o botão errado aqui. Apertei para deletar. Vamos lá de novo. Eu quero colocar aqui no Page Footer. Então eu vou aqui pegar em Page Number, clicar, arrastar, soltar aqui. Isso. Né? Aqui.
Sim, e agora me interessa também colocar os dados. Eu vou colocar aqui o código, o nome e a idade, que são os campos que estão lá na minha tabela, lá na minha base de dados. Então, como é que eu posso fazer isso? Eu vou vir aqui em Fields, observa, ó, tem código, nome e idade. Posso clicar em um por um, arrastando e colocando ali, ou já posso fazer tudo de uma vez. Seleciono tudo, clico, vou soltar aqui em detalhes. Aqui em Details é onde ele vai repetir as coisas, tá? E observe que automaticamente no Column Reader ele já colocou aqui os meus cabeçalhos. Né? E aqui você consegue editar depois, por exemplo, o nome aqui está minúsculo. Consigo vir aqui, dar um clique duplo, colocar um nome maiúsculo, mesma coisa aqui no código, colocar o código maiúsculo. Então eu posso colocar aqui também a idade em maiúsculo. Tem outras, né? Tem outras opções aí que a gente pode mexer aqui. Depois vocês vão dar uma olhadinha aqui nas propriedades, ver que vocês conseguem, né? A gente consegue formatar isso aqui e deixar isso mais interessante. Beleza, feito isso aqui, você vem aqui em Source, você consegue ver qual que é o código que foi gerado. Porque no final, o que ele vai gerar para você é um código XML. Tá? Um código XML do seu relatório. Tá? Que é esse código aqui. E se você vier aqui em Preview, é o que você vai ver lá no seu código Java, quando você mandar gerar o relatório, já é essa pré-visualização aqui que ele vai te entregar. Tá? Aí observe que no final tem aqui o número da página, página 2, página 3, e assim por diante. Aqui observe que está muito distante um nome do outro. Por quê? Porque aqui no design, ó, observe a altura desse detail. Então você pode vir aqui e diminuir um pouquinho esse detail. Deixa ele menor. Aí quando você voltar lá no Preview, já vai ver que vai ficar melhor a visualização. Aí vou vir aqui em Preview. Está gerando. Ó, ficou mais juntinho, mais certinho. Então aí dá N possibilidades aí para ser feito. Observe que o título aqui aparece só na primeira página. Tá? Já o cabeçalho das colunas aparecem todas. Da forma como você está desenhando aqui o seu layout. Beleza? Feito isso aqui, eu posso salvar, né? Óbvio, salvar o meu relatório JRXML, é esse arquivo que eu estou salvando, um arquivo XML, tá? Então o que você está salvando é isso aqui. E você pode também compilar. Então aqui eu tenho ó, Builder, BuildL, pode ser aqui, ou então você pode vir aqui em Project, e tem aqui ó, BuildL. E aí ele vai compilar. Quando ele compila, para onde que ele compila? Compila lá para a pastinha do projeto, tá? Então o Jasper Software Studio vai criar uma pastinha, que é essa aqui, e aí dentro, este é o relatório que eu salvei. Quando eu mandei compilar, ele compilou e gerou esse cara aqui, meu relatório Jasper. Então tem esse cara que é o JRXML, que é código XML, e tem esse Jasper que já é o arquivo compilado. Beleza, feito isso, terminamos, posso fechar o meu Jasper Software Studio, tá? E na próxima videoaula nós vamos ver como que eu consigo realmente gerar o meu relatório lá no meu código Java. Aqui no Jasper Software Studio a gente consegue ter uma visualização, mas quando eu colocar em produção, os usuários vão inserir novos dados no banco de dados. E em dado momento precisa tirar um relatório. Então eu preciso fazer essa parte da visualização lá no meu código Java. Tá? Então daqui a pouco a gente vai ver como que a gente pode fazer isso aqui. É simplesmente pegar esse código aqui e colocar lá no nosso editor de código fonte Java. Tá? No caso aqui eu vou utilizar o NetBeans e ver como é que isso aqui vai ficar. Beleza? Então na próxima videoaula a gente vê como é que faz isso aqui. Um abraço, até a próxima.